Eu estava precisando de algumas ideias para vídeo e motivação para desenhar. Pensando bastante, eu resolvi voltar para a tão aclamada roleta. Para quem não sabe, o primeiro vídeo do canal envolvia um desafio com roleta, mas não pretendia voltar só com a roleta. Eu estava a fim de voltar com as fanarts também. Era o que eu mais fazia no começo, desenhar personagens de obras que eu gostava. Tendo o plano em mente, eu fui fazer a roleta, fazendo uma lista de uma cacetada de personagens fictícios de algumas obras que eu gosto. E em seguida, eu botei tudo na roleta. Opa, povo, tudo bem? Eu me chamo Drake e hoje eu os apresento a roleta Nerd. Já vai curtindo, se inscrevendo e compartilhando que hoje nós está de coisa nova. A Roleta Nerd vai ser uma espécie de série aqui no canal que eu pretendo trazer, focada em fazer artes de personagem que eu conheço e gosto. Não só para termos algo aqui pelo canal, mas para que eu possa ter uma motivação a mais em questão de variedade de arte, ou do que desenhar. E é hoje que vamos inaugurar essa série. Vambora! Nessa arte eu fiz algo diferente. Anotei minhas ideias primeiro e as que eu mais gostasse eu ia fazer. É como se eu estivesse fazendo um thumbnail para arte, mas com palavras em vez de rabiscar as ideias. Thumbnail, para quem não sabe, é fazer variáveis rabiscos de ideias sem adicionar muito detalhe, ampliando ainda mais suas ideias de cena para o desenho. Para quem acompanha os canais do Guilherme Freita e da Sulamun, ou qualquer outro canal de arte, na verdade, tá ligado o que deve ser uma thumb. E nessa ocasião, eu escrevi porque eu não sei fazer thumbnail direito. Já é um começo. Já já eu tô fazendo um thumbnail adoidado. Mas antes de anotar as ideias, eu precisava rolar a roleta. Pois vamos lá descobrir quem vai ser nosso personagem de hoje na roleta Nerd. Que maravilha! Nosso primeiro personagem da Roleta Nerd é ninguém menos que o Senhor Veríssimo, um personagem do RPG Ordem Paranormal. Caso conheça a Ordem Paranormal, fala aí nos comentários alguma referência da sua temporada favorita. Seja cena, fala de personagem favorito, qualquer coisa. Vai ver, eu trago alguns vídeos sobre RPG no futuro também, né? Quem sabe? O Ve... Digo, o Veríssimo é líder de uma organização que luta contra o paranormal e investiga casos que tenham envolvimento com o desconhecido. Ordem é um RPG com 4 temporadas e 5 spin-offs que tem ligação direta com a 5ª temporada que está por vir. Sem contar o jogo, Enigma do Medo, e as HQs que adaptam as histórias das temporadas. Tendo apresentado a obra do respectivo personagem a vocês, vamos ao que interessa. Como eu disse antes, eu precisava anotar as ideias, e elas foram 4 no total. Primeira ideia: Veríssimo em calamidade, segurando a sua espada enquanto caminha para a frente, olhando fixamente para Kion, que reage em um quadro, muito assustado, desesperado e confuso. E para finalizar, a frase icônica em um balão de fala: "Me mata". A segunda ideia tinha a ver com uma ilustração oficial, mostrando o escritório do Veríssimo enquanto ele está inclinado sobre a mesa com suas mãos apoiadas nela. Ele olha para o vazio com um olhar sério. Eu achei meio sem graça, foi minha menos favorita, porque basicamente eu estaria copiando uma outra arte para gerar a minha. Dito isso, vamos mudar um pouco o ambiente. A terceira ideia tinha a ver com o jogo de ordem. No caso, fazer uma arte de alguma cena do jogo. A primeira cena é a seguinte: Veríssimo ferido mortalmente e um balão de fala vindo do além com outra frase icônica. Mas essa é do jogo e não do RPG. A frase em questão é: "Esse final, mais uma vez". E a quarta ideia barra segunda cena do jogo que eu pensei mostrava a visão do personagem Calisto, quando ele é derrotado pelo Veríssimo. A ideia para esse desenho era meio que fazer o Veríssimo sendo visto pelo Calisto de baixo para cima, ele segurando da espada, sujo de sangue depois da batalha, e a mão do Calisto assim, do lado esquerdo mais ou menos da tela. Eu digitei essa parada de última hora e parando para pensar é uma puta ilustração. Eu vou anotar ela aqui para fazer depois. Dito isso, eu duvido vocês saberem qual eu escolhi. Eu vou dar 5 segundos. Mentira. A escolhida foi a primeira ideia. Querendo ou não, foi a que eu mais trabalhei. Isso mesmo, eu tô revelando a safadeza do Drake de 3 meses atrás. Joguem pedra nele, eu deixo. Caso pedra não esteja disponível, eu deixo vocês jogarem like. Eu gostei das ideias de Enigma do Medo, principalmente agora, 3 meses depois.
mas na época eu só pensava em como eu poderia fazer essa primeira ideia em específico. Então eu fui lá fazer. Depois disso, eu fui pesquisar umas imagens para as referências e no fim meu arquivo de referência do PureRef. Tipo assim, caso você não saiba o que é o PureRef, é um programa que é muito versátil na hora de juntar suas referências. Eu recomendo bastante, graças à organização que ele me permitiu ter enquanto eu montava a imagem principal de referência. Agora, indo de vez para a arte, como eu já mostrei o processo criativo para vocês, eu não vou me alongar muito aqui no esboço. Eu formei o tronco e fui tomando a pose para que ele ficasse junto com os elementos extras. E nesse caso são três. Na verdade, nenhum elemento são extra, porque se não tivesse esses elementos, a arte não faria sentido nenhum. Então esses troços que eu vou falar agora são, na verdade, essenciais para a ilustração. Porra, Drake do passado. Não fode. Esses elementos extras são o balão de fala, o quadro da expressão do Kian e a espada do velho. Você percebe que se não tivesse essas três coisas ia ser só um velho desenhado? Definindo tudo, eu fui para a parte mais chata, que é a line art. Eu sei que existe sim como só limpar o esboço e partir para a pintura. Eu mesmo faço isso sempre hoje em dia, mas na época eu tava com coragem e decidi fazer a line art. Terminando a line art, eu fui logo para as cores bases e logo em seguida para render. Eu não sei renderizar bonito, eu sei apenas pintar o básico, às vezes nem isso. Ao menos naquela época eu não sabia. Agora eu tô aprendendo um pouquinho. Eu não fui a criança tinta guache, rapaziada. Eu fui a peste dos rabiscos e desenhos que rabiscavam os móveis da casa. Foi mal. No dia que eu evoluí pra caralho na renderização, eu vou me gabar para você. Em compensação, eu sinto que testei bastante formas de pintar o processo. É aquilo, como todo artista com cada arte, seja um rabisco ou uma ilustração em si. Eu aprendi bastante nessa ilustração e gostaria de compartilhar por aqui, principalmente o processo criativo, foi a minha parte favorita. Enfim, fiquem com a arte final, meus queridos. Esse foi o Roleta Nerd de hoje. O desenho tem 7 horas e alguns minutos aí, quase 8 horas. Eu vou deixar o tempo exato aí, né? Eu gostei muito da ideia desse quadro e espero que, assim como eu, vocês achem essa ideia da hora. Eu vou indo, até já já. Eu prometo que eu não demoro. Logo, logo eu tô aí. Abraços e até depois. Ah, e não se esqueça, olhos sempre abertos.